Em 2 de maio de 1960, na Califórnia, 10 horas da manhã, Carol Chessman, 39 anos, ingressou numa câmara. Foi amarrada a uma cadeira, depois os guardas saíram, deixando o local hermeticamente fechado. Após autorizado, o carrasco ativou um mecanismo que derrubou grânulos de cianeto de potássio em um banho de ácido sulfúrico e água destilada. A reação química resultante gerou um gás letal chamado cianeto de hidrogênio. O condenado à câmara de gás, em tais situações, ele é aconselhado a respirar profundamente o gás, para que rapidamente fique consciente. Entretanto, o espírito conservador faz com que, normalmente, esses acusados, esses condenados, eles prendam a respiração, tornando a morte lenta e dolorosa. Chessman seguiu a instrução. Entretanto, 2 minutos após o início da execução, ele ainda estava consciente, gritando de dor. Lançava por várias vezes a cabeça para trás. Estava em agonia, as mãos tremiam e suava muito. 5 minutos após o início do procedimento, a sua cabeça inclinou-se para a frente. Ele soltou um grito mais abafado e mais baixo do que o primeiro, e ficou imóvel. 9 minutos após o cianeto de potássio ter sido jogado no ácido sulfúrico, Chessman foi declarado morto. Havia dito que iria acenar com a cabeça se estivesse sentindo algum tipo de dor. Isso ele fez por diversas vezes. Carol Winter Chessman foi acusado de ser o terrível bandido da luz vermelha, responsável por uma série de roubos e estupros. O seu passado desregrado certamente influenciou no espírito do júri, composto quase exclusivamente por mulheres. Acontece, entretanto, que ele sempre negou ter praticado essa série de crimes que o levaram à condenação. Inteligente, assumiu a sua própria defesa e conseguiu convencer muita gente da sua inocência. Vamos a seguir nesse vídeo voltar aos anos 50 e entender um pouco sobre a série de eventos que culminaram na prisão, condenação e execução de Chessman. William Chessman nasceu em 1921 em St. Joseph, no Michigan. Era filho de imigrantes dinamarqueses. Teve uma infância muito pobre, reflexo da grande crise que assolou os Estados Unidos em 1929. Começou na vida criminosa ainda na adolescência com pequenos delitos, como o furto de carros para circular com amigos nas ruas de seu bairro. Passou um período no reformatório Preston Castle. Depois, começou a cometer crimes mais graves, como arrombamento de estabelecimentos comerciais, sendo preso pela primeira vez aos 16 anos. Na prisão, conheceu membros da gangue Boy Bandit e, após a sua saída, passou a integrá-la. Vivia entrando e saindo da prisão. Era hóspede das prisões de Folsom e St. Quentin. Nas 3 primeiras semanas de janeiro de 1948, vários roubos e furtos foram relatados em toda a área da Grande Los Angeles. Em 3 de janeiro, 2 homens roubaram um armazém em Pasadena. Em 13 de janeiro, um Ford Coupe 1946 foi roubado da mesma cidade. Em 18 de janeiro, um homem que dirigiu o carro descrito como Cooper Ford 1947 aproveitou um sinal vermelho para parar um veículo perto da praia de Malibu. Depois usou uma pistola para roubar os ocupantes deste. A polícia rapidamente começou a suspeitar de um criminoso comum e os jornais de Los Angeles o apelidaram de Bandido da Luz Vermelha. Em 19 de janeiro, um terceiro casal foi assaltado quando estava estacionado em uma colina em West Pasadena e a mulher, Regina Johnson, foi forçada a fazer sexo oral com seu agressor. Em 22 de janeiro, um quarto casal, voltando para casa após a igreja, foi parado na Mulholland Drive. O agressor arrastou a mulher, Mary Alice Meza, de 17 anos, para uma área isolada, onde a forçou a praticar sexo oral e anal, ameaçando matar o namorado se ela não cooperasse. No dia seguinte, a polícia de North Hollywood tentou parar um Cooper Ford 1946, correspondendo à descrição dada por Meza e seu namorado, e também
por testemunhas de um assalto a uma loja de roupas em Redondo Beach, no início daquele dia. Depois de uma perseguição em alta velocidade, os ocupantes do veículo, Chessman e David Knowles, foram capturados e presos. Após um interrogatório de 72 horas, durante o qual Chessman mais tarde alegou ter sido espancado e torturado, ele confessou os crimes do bandido da luz vermelha. Também foi identificado positivamente pelas vítimas de estupro, Johnson e Meza. No final de 1948, Chessman foi indiciado por 18 acusações de roubo, sequestro e estupro. Após um julgamento de 3 semanas, em maio, ele foi condenado em 17 das 18 acusações, e a sentença foi a morte. O cúmplice de Chessman, Knowles, também foi condenado, mas a sua condenação foi revertida em 1950 devido à ausência de evidências incriminatórias diretas. Após ser preso e ter-lhe sido atribuído o título de maníaco sexual, Chessman achou a acusação ridícula e chegou a rir. Acontece que diversas circunstâncias levaram a fortalecer a tese de que ele seria o bandido da luz vermelha, como, por exemplo, as suas características físicas e o seu passado criminoso. Num julgamento controvertido porque o júri era composto majoritariamente por mulheres e não dividido igualmente, Chessman foi condenado à morte. A partir daí, começou uma guerra contra o sistema. Chessman estudou direito na prisão e resolveu ele mesmo ser o responsável pela sua defesa, dispensando os advogados. Foram 10 apelos à Suprema Corte dos Estados Unidos, 16 para tribunais secundários. Conseguiu 7 adiamentos da execução. Entretanto, nunca obteve a nulidade do julgamento. Entre as alegações que fundamentavam o pedido de anulação, as que se destacavam mais eram: primeiro, as notas taquigráficas do interrogatório foram deturpadas pelo serventuário que substituiu o antecessor, que havia falecido. Segundo, a confissão na polícia foi obtida mediante tortura. E terceiro, o encarregado do inquérito não quis utilizar o detector de mentiras. Chessman escreveu, de dentro da cadeia, obras autobiográficas como 2455, Cela da Morte, A Lei Quer Que Eu Morra, A Face Cruel da Justiça e O Garoto Era um Assassino. Seus livros correram o mundo causando polêmica, deixando atônitas pessoas de diversas nacionalidades. Com seus livros, Chessman passou a ser uma espécie de paladino na luta contra a pena de morte. Os seus fãs diziam que ele não passou de um bode expiatório para encobrir a incompetência da polícia. Seria um caso semelhante ao do garoto negro George, executado aos 14 anos de idade sem um mínimo de indício de provas. Infelizmente, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo, é comum a polícia, simplesmente com base em indícios, escolher alguém que estava no lugar errado e na hora errada e imputar-lhe o cometimento de um crime. Os casos são muito mais comuns do que se imagina. Chessman lutou 12 anos pela sua liberdade. O mais irônico é que por pouco não teve a sua execução adiada novamente. No dia marcado, os advogados George Davis e Natalie Asher estavam no gabinete do juiz federal Louis Goldman, em São Francisco, solicitando um novo adiamento para que pudessem apelar para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Posteriormente, o juiz disse que era tarde demais. Não havia mais tempo. O magistrado determinou o adiamento da execução por meia hora. Acontece que a sua secretária, Clécia Hickey, havia conseguido o número de San Quentin de um funcionário do gabinete, porém copiou errado, anotando somente 4 algarismos, quando na verdade eram 5. Às 10 horas, quando Chessman estava entrando na câmara de gás, Miss Hickey discou os 4 números, mas a ligação não se completou. Em consequência, precisou de 1 minuto completo para fazer a chamada com o número correto. Quando a fez, a primeira pastilha já havia caído no recipiente e era tarde demais. Nas suas últimas palavras, Chessman assegurou que não era o bandido da luz vermelha. Disse esperar que a sua morte servisse de inspiração para que a pena capital fosse abolida nos Estados Unidos. Não serviu. Estudos estimam
que mais de 4% das penas capitais são aplicadas em inocentes nos Estados Unidos e que uma simples investigação os livraria da morte. É estranho que o Estado se aparelhe para tirar a vida de alguém. Todo o ritual que precede uma execução parece um tanto quanto medieval. Apenas os métodos mudaram. A Constituição americana proíbe que a pena gere dor no condenado. Daí porque hoje se aplica a injeção letal. O problema é que, até hoje, ninguém sobreviveu para explicar se há ou não sofrimento nessa forma de execução. É uma incógnita. A pena capital faz surgir toda uma gama de preconceitos. É evidente que condenados cruéis são um perigo para a sociedade e devem ser retirados do convívio social. Só que, para tanto, deve-se aplicar penas perpétuas, pois estas são reversíveis, ao contrário da pena de morte.